Meus queridos, eu vos cumprimento com a doce paz do Senhor. Quero externar, em particular, primeiramente, a minha gratidão a Deus por essa noite tão especial. A presença é real do Espírito Santo entre nós. Estava desfrutando da mensagem que o nobre companheiro pastor Israel Brasil estava ministrando. Por mim eu ouviria mais e mais. Prazer em revê-lo. Deus te abençoe. Fiz a sua indicação na nossa igreja, Assembleia de Deus, Rondonópolis, Mato Grosso. Com certeza em breve tu estará lá, tá? Você, a esposa, família. Nossa igreja temos uma estrutura bem grande, e eu estava orando a Deus. Aí tu me mandou uma mensagem, e eu estava pensando em ti uma semana antes, para indicar, fazer a indicação, para estar conosco. Que Deus continue te honrando, amigo. Tu és um profeta. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida do nobre e mais novo amigo que eu ganhei, pastor Fábio. Prazer em conhecê-lo. Que Deus prospere o teu ministério. Cresça, ganhe muitas almas. Não dispute posições. Não lute para ser melhor. Faça só o melhor. E Jesus assume o controle de tudo. Amém? Continue. Cumprimento os obreiros na minha retaguarda. Pastor Cleiton, prazer em te ver, rapaz. Que bom te ver. É um amigo que eu ganhei. O senhor conhece? É, gente boa. Gente boa. Deus te abençoe. Quantos querem continuar ouvindo a palavra de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu ia trazer algo aqui, mas o Espírito de Deus me incomodou. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo 13, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado entre terrenos pedregosos é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ele desanima e abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, as seduções da riqueza, terminam sufocando, e sufoca a palavra, e ela se torna infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, ele dá fruto, produz a 100, a 60 e produz 30 por 1.
Podeis assentar. Se as coisas nesta vida fossem fácil, se tudo que nós desejarmos, ou venhamos a desejar, chegássemos a conquistar tudo o que queremos, sem sofrimento, seria muito bom. Mas quando se trata de produzir, crescer, conquistar, adquirir, seja bens materiais, seja galgar posições ministeriais, seja subir de degrau em sonhos protetivos e administrativos, pensar em ser algo ou alguém nesta vida, sem luta, sem sangrar, sem lágrimas, sem joelhos calejados, sem desprezo, sem abandono, sem rejeição, sem calúnia, sem desfocos ao teu mérito, quando algumas pessoas tiram o teu mérito. Tudo nesta vida temos degraus a passar. São etapas. Essas etapas, ao longo dos anos, se tornam fases. Passamos anos bem, passamos anos mais ou menos, enfrentaremos anos difíceis demais, mas conforme surge sofrimento, as dores, isto não é para denegrir a tua honra. Sofrimento te molda, sofrimentos te lapida, sofrimentos te forja. Se tu não morre e sobrevive ao sofrimento, as etapas futuras serão diferentes. Aquilo que não te mata, te fortalece, mais robusto, mais recalcado, com mais vigor. O que eu quero trazer nesta introdução, pastor, guarde isso. Quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, não apenas a parábola do semeador foi a mensagem única de Jesus, mas tantas outras parábolas. Mas de todas as parábolas que Jesus narrou, esta é a única parábola que ele diz assim: parai, estai atento e prestem atenção na parábola do semeador. É a única que ele dá um puxão de orelha e diz: parem aqui para esta parábola. Ele chama a atenção. A partir do momento que Jesus está chamando a atenção para algo, isto significa que um interesse futuro ele tem para mostrar, abrir a tua visão. Quando as condições desta parábola passam a fazer parte da nossa vida, nós crescemos mais, nos tornamos apto e aprovado para uma tarefa. Escute bem. O que quer dizer parábola? O que significa parábola? Parábolas são comparações em duplo sentido para se interrogar e abrir um importante comentário comparativo. Parábola quer dizer uma ciência aonde você tratará um assunto com delicadeza, para que alguém abra o entendimento acerca de um propósito. 3 motivos faz com que Jesus cite a parábola. O primeiro motivo, quando Jesus inicia o seu ministério, os fariseus
que são um dos mais perseguidores do que chamamos ministério de Jesus, eles tiveram uma crescente neste período, no ano 30. E esses fariseus, eles tinham por costume em dar permanência aonde os discípulos de Jesus estavam. Sabemos que existia 4 seitas ferozes da época. A primeira é chamada de fariseus. A segunda, os ansênios. A terceira, os zelotitas. A quarta, os herodianos. Quem são os fariseus? Da onde eles surgiram? Sabemos que teologicamente houve um período do silêncio. Período do silêncio entre Malaquias e Mateus. Esse período, ele dá-se a soma de 400 anos. Nesse período, Deus não falou mais com Israel, nem por sonhos, nem por revelações, nem por visões, e nem por profetas. Segundo o conteúdo histórico, nesse período, houve-se uma busca tanto de homens, quanto das mulheres, as esposas, a interrogação aos sacerdotes, as interrogações aos sumos sacerdotes, as quais eram: quando será que Deus voltará a falar conosco? E isto era de contínuo, todos os dias, até que os sumos sacerdotes entre si se reuniram para criar uma trama interna, para que essas pessoas não importunassem com perguntas acerca de quando era que Deus voltaria a falar com Israel. Então, eles preparam um ciclo dos melhores jovens judeus dentro de Jerusalém. Esses passarão por um período de formação cultural da lei. A lei será estudada de forma mais profunda. E esta lei, além de ser mais estudada, deveria também ser a lei explicada. Uma vez que esses jovens se prepararam, durante 12 anos de preparação, foram separados de suas famílias e entre si receberam o título de fariseus. Esses fariseus, eles assumiram o compromisso de uma ética religiosa. Deus não falava com os sacerdotes. Deus não falava mais com os sumos sacerdotes. Deus entra em silêncio. Os sacerdotes, para se resguardar desse silêncio, o que é que eles fazem? Eles pegam esses grupos religiosos, entre si os fariseus, e colocam nas ruas. Segundo Mateus, diz que os fariseus tinham frequência habitacional em 3 lugares em Jerusalém. O primeiro lugar que você encontrava um fariseu era na porta do templo. Por que é que os fariseus, pastor, ficavam na porta dos templos? Todos aqueles que pela manhã levavam os sacrifícios para os sacerdotes eram notificados pelos fariseus. Eles averiguavam tudo o que deveria passar por esta porta e em seguida anunciaria para o sacerdote do templo. O segundo lugar que se encontravam os fariseus, Jesus disse que de costume eles ficavam nas esquinas com suas vestes bonitas, orando com as mãos erguidas e em alta voz para serem vistos. Na verdade, grupos que se reuniam nas esquinas e oravam em alta voz para chamar a atenção, Jesus está tratando de um grupo de informante. Isso na nossa linguagem, grupo de informante quer dizer aqueles que olham, que se disfarçam para captar informações e ocultamente falar mal de você. O que Jesus está esclarecendo é que era um bando de fofoqueiros nas esquinas, bisbilhotando a vida alheia. O terceiro lugar que se encontravam os fariseus era na entrada da cidade. Aqueles que vinham da Índia,
da Etiópia, da Síria, da Grécia, e passava pelos portões, eram mencionados seus nomes e relatados nos finais dos dias, às 6 horas da tarde, ao sumo sacerdote. Preste atenção. Olhe para alguém que está do seu lado, sorria primeiro para esse crente. Cara feia, já basta o diabo que te olhou o dia inteiro. Diga para ele: sempre em algum lugar existe um crente fariseu, bisbilhoteiro, fofoqueiro, vem apenas para examinar como será o culto. Esses eram os fariseus. Quando Jesus começa a dar discipulado aos discípulos, olhe para mim, temos 4 questões aqui a aprender. A primeira, quando Jesus fala por parábola, a primeira vez, e encerrou a sua parábola, os fariseus, diz a Bíblia, e os fariseus, vendo que Jesus falava com os seus discípulos por parábola, percebendo que Jesus se retirava à parte, foram até os discípulos e perguntaram: por que é que o vosso mestre fala por parábola com vocês e nós não entendemos? O primeiro ponto está aí. Quando Jesus fala por parábola, Jesus está criando um elo secreto, ok? Uma vez que eu entendo que eu estou criando um grupo de pessoas, preparando um grupo dentro da minha igreja, dentro do meu ministério, e eu quero fortalecê-lo, eu quero que esse grupo entenda minhas ideias, eu quero que este grupo assimile o meu pensamento, eu quero que eles comprem o meu assunto, a minha ideia. A partir do momento que eu tenho graça, sabedoria, conhecimento, quando eu falo eu, estou me referindo ao líder. O que é que eu faço? Eu começo a tratar em particular aquilo que é secreto. Se o que eu vou falar vai escandalizar terceiros, vai escandalizar os olheiros, então Jesus trata o assunto como parábola. O que quer dizer parábola? O que eu passo para ti, não dou insatisfação a ninguém. O que eu ensino a ti não está no querer de alguém. Jesus separa os discípulos para prepará-los à parte. 2. Quando Jesus trata parábola, Jesus está tratando privacidade. É dentro da privacidade, quando você se isola, quando você toma a posição de buscar a sós, que você cresce. Muitas pessoas buzinando nos teus ouvidos, falando coisas que não devem, isso te inflama, isto não te dá crescimento, porque nem todos vão comprar a ideia do teu líder. Dependendo do que o teu líder está te passando, panelinhas vão se levantar à parte e vai tentar bloquear a ideia que ele quer te formar. Mas Jesus trata parábola para não dar satisfação aos fariseus. 3. Quando Jesus fala a parábola do semeador, Jesus está abrindo um leque para o desenvolvimento da obra. Jesus vai começar a citar palavras que nesta vida não se consegue quando se tenta uma vez. Que nesta vida você não chega até o lugar que você deseja se você não enfrentar desacordos, se você não enfrentar caras feias, se você não enfrentar pessoas que falam demais. Para te ajudar, serão poucos que te darão as mãos. Para te levantar, serão poucos que te abrirão a porta. Para te ungir, serão poucos que hão de beneficiar a tua honra. Agora, para te defamar, para te criticar, para pôr defeito no que tu está fazendo, permita-me, e a maioria desses que se levantarão contra você, eles não vêm de fora, eles não vêm de longe, eles sentam do teu lado, eles andam contigo, tu convida eles para ir na tua casa, tu chama eles para ir ao jantar, tu paga pizza para ele na sexta-feira à noite,
Tu faz festa para eles no final do ano. São esses que às vezes convivem contigo todos os dias, que não tem uma palavra de ânimo para dizer a você, continua. Que não tem uma palavra de ânimo para te dizer, ergue a cabeça. Que não tem uma palavra de ânimo para te dizer, coloca os pés, que Deus vai contigo. Coloca as mãos, que Jesus vai operar. Quando Jesus falou por parábola, Jesus está recalcando os discípulos para uma grande tempestade que virá no amanhã, para os demônios que se levantarão amanhã, para as perseguições que surgirão amanhã. E ele começa citando, dizendo, saiu o semeador a semear. A primeira semente, perceba que ele não planta. A primeira semente, trata-se de alguém que ainda precisa de mais experiência. A primeira semente cai à beira do caminho. Quando a Bíblia relata que a primeira semente caiu à beira do caminho, Jesus está tratando de um início ministerial. Aí ele continua narrando dizendo, semeador não parou, ergueu a cabeça, se levantou, pegou mais uma semente e saiu a semear. A segunda semente, ele planta em um solo não examinado, em um solo que não foi estudado. Perceba que a segunda semente, ela é plantada entre os pedregais. Ele continua, o semeador não para, o semeador não desiste, o semeador não recua, o semeador não tem medo do prejuízo, o semeador não vai se esconder. Ele pega pela terceira vez a semente, e a semente ele planta em um solo. Diz a Bíblia que o solo é cheio de espinhos. Cresceu a semente, mas vindo os espinhos, sufocaram a semente. Semeador não para, semeador não desiste, semeador não se esconde, semeador não chuta o balde de água, semeador não joga a toalha. Semeador se levanta outra vez, pega pela quarta vez a semente, e ele acha a boa a terra. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga para essa pessoa, não começou agora. Diga, começou quando você decidiu. Se você quer colher, encare as plantações. Diga, não vai ser fácil, mas não é impossível. Vai dar certo na sua vida. Levante essa mão unida para o céu, profetiza. Vai dar certo na tua vida. Vai dar certo no teu chamado. Vai dar certo na tua igreja. Vai dar certo no teu grupo de jovem. Vai dar certo no teu ciclo de oração. Vai dar certo no teu ministério. Olhe para mim, dá retorno para mim, por favor. A Bíblia diz que na primeira tentativa, a semente caiu à beira do campo. Vamos lá. A semente repita comigo, a semente não foi plantada. Deixa eu te explicar um segredo aqui. Augusto Cury ensinou que existem 3 fatores para que na sua decisão o seu objetivo seja concluído corretamente. Primeiro, estudar. Segundo, analisar. Terceiro, refletir. Para em quarto você aplicar. Quando diz a semente caiu, faltou interesse com o que tem. Se tu toma uma decisão sem interesse no que tu queres, tu não vai ter resultado melhor. Por que não, pastor? Primeiro, você estuda o que quer. A semente foi perdida, porque quem não estuda significa falta de dedicar. Quem não se dedica é alguém que é
2. Se você não tem uma análise, não faz uma análise, se o que você quer é o que Deus quer, porque não adianta Deus querer e você não querer, porque Deus quer que você vá, mas de repente você é um Jonas na vida, você não vai, e aí vai pagar um preço caro sofrendo. Então, senta primeiro. Jesus disse assim um dia: qual homem que querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro para fazer conta dos gastos, se dá para ele começar e terminar a obra? Pois se ele iniciar e não terminar, passarão os fariseus e dirão: esse crente começou a edificar e não conseguiu terminar. Moral da história, Jesus disse: o nome do meu Pai será blasfemado. Se nessa decisão que você tomar hoje for uma decisão divina, espiritual, o teu fruto não morre. Agora, se é uma decisão precipitada, ele morre. Olhe para mim. Há 3 maneiras de se tomar uma decisão certa. A primeira, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus anos de vida quer dizer, ouve teu pai, ouve a tua mãe. Teu pai não quer te ver chorar amanhã, tua mãe não quer te ver aos berros amanhã. Então Jesus está dizendo: primeiro, ouve quem te deu a luz, para tu tomar uma decisão. 2, assim está escrito: creia nos meus profetas e prospera. Quer dizer, quem é profeta hoje para você? Na linguagem figurativa, profeta é representado pelo teu líder, pelo teu pastor. Você toma decisões e às vezes padece amargamente, porque tu nunca teve coragem de dizer: pastor, me ouve um instante, o que é que você acha dessa decisão? Que conselho o senhor tem para eu não sofrer lá na frente? Porque o que eu acredito, o teu pastor não quer te ver chorar amanhã amargamente. O teu pastor, ele quer te ver bem aí, ó, sentado, sentada, com um sorriso estampado, com o rosto alegre. A sua decisão precisa ter conselho. 3, se você não buscou seu pai, sua mãe, se você não buscou o seu pastor, Jesus disse: olha, pelo menos entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teus 2 joelhos e fala com o Pai do céu em secreto, que em secreto ele vai responder as tuas orações. Uma decisão tomada errada por mim e por você hoje pode nos fazer chorar para o resto da nossa vida. Uma decisão tomada certa por mim e por você hoje pode nos fazer sorrir por toda nossa história. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém. Quem crê nessa palavra, coloque a mão no ombro dessa pessoa querida do seu lado. Diga para ela: não tome uma decisão sem consultar seus pais, sem consultar o seu pastor, e sem orar, sem buscar a Deus. Olhe para mim. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Quando a primeira semente foi perdida, olhe para mim, nós temos 2 agentes adversários para o início de chamado. Jesus disse que vieram as aves de rapinas. As aves de rapinas se referem a quem? Aos 10. São 2 guerras que eu e você temos. São as guerras emocionais e as guerras espirituais. Se tem alguém que está com raiva de mim, com raiva de você, se ele pudesse, ele entrava aqui hoje com a tesoura na mão e cortava a língua de todos nós, cortava nossas pernas, nossos braços para não ser erguidos. São esses demônios, e eles querem matar a semente que é a palavra que está dentro de você. Mas para o azar do demônio, para o azar do diabo,
Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história, a tua vida. Se eu fosse você, dava um glória a Deus mais forte. Você veio, você chegou, debaixo de chuvas, de problemas, na empresa, na loja, aonde você trabalha, na sua casa, na sua família. Custou o que custar, você veio, se arrastando, chorando, com o coração fechado, com os pensamentos turbados, com setas malignas, que o diabo colocou seta, dizendo: hoje tu não vai, hoje tu não chega, se tu chegar tu não vai entender, se tu sentar não vou deixar Deus te honrar. Mas quebrando o laço, a seta do passarinheiro, a peste perniciosa, você está aqui como vencedor, como vencedora. E para vergonha do diabo, levante essas duas mãos e dê um grito de glória ao nome do Senhor, que Ele merece. Aleluias, 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 aleluias. Jesus disse que a primeira semente foi perdida. Os demônios levaram a semente. Eu vou correr com a mensagem, olhe para mim. A segunda semente. Veja que agora ele plantou. Diga comigo, quem perde uma vez não quer perder duas. Então agora ele vai plantar. Agora não se carrega a semente de qualquer jeito, ok? Agora se carrega com zelo. Só que quando ele planta, a segunda tentativa está falando de um solo não estudado. Às vezes queremos dar o melhor. O teu pastor quer te ver bem. E às vezes ele não sabe o que passa contigo. Quando a semente é plantada no segundo solo, a Bíblia diz que o solo é cheio de pedras. Por não ter umidade, umidade aqui fala da presença do Espírito Santo. Por não ter a presença do Espírito Santo, a semente cresce. Mas vem o sol. Sol, Jesus trata ele como perseguição. Olhe para mim, deixa eu te ensinar um segredo aqui. Se o sol fosse quadrado, dava-se para discernir da onde viriam os raios, sim ou não? O sol ele é ré. Jesus está dizendo que a perseguição que vai surgir contra a tua vida, tu não tem ideia de onde ela vai começar. É um sol. Quando olhamos para o sol, ele está longe ou sentimos ele perto? Sentimos longe ou perto? Perto. Por exemplo, Rondonópolis, onde eu moro, chega a 42 graus, 43, é normal isso lá. Aquilo parece que está derretendo a gente. A perseguição, ela começa interna. Quem vai tentar puxar teu tapete, posso falar ou não? Está sentado do seu lado. Quem vai falar mal dos teus filhos é quem você colocou dentro da sua casa. Pode até torrar uma peste dessa. Quem vai denigrir a tua imagem é quem andava contigo lado a. Tu abriu demais. Tu confiou demais. Tu acreditou em muito tapinha nas costas. E isso alimentou teu ego. Tu se sentiu um Deus. Escute. O sol aqueceu as pedras. Pedra fala de sofrimento. Se você chegar em uma pedreira e ver pessoas trabalhando com pedras, suas mãos têm mascalo,
tem cortes, cicatrizes. Jesus está dizendo que para a semente crescer, tem que enfrentar pedras. Pedras dói. Pedras rasga. Pedras sangram você. Mas se começasse bem, sem pedra, sem o sol, você seria esse crente light da vida. Mas como tem pedra e tem perseguição, isso é forjamento. Olhe para mim. Há dois tipos de provas na nossa vida: a prova da água e a prova do fogo. Disse Deus: quando passares pelos rios, eles não te afogam. Quando passares pelas águas, elas não te submergem. Quando passares pelo fogo, chama alguma não arderá, hein? Ok. Você já viu alguém morrer afogado? Ou já viu alguém se afogando? É simples, eu já vi. Eu pastoreei uma igreja em São Paulo. E tinha uma irmã da nossa igreja, tinha 4 filhos. E os 4 são 2 casais de gêmeos. E um dia, os 2 mais velhos, primogênitos, chamados dos primeiros que saíram, foram lá para Vitória tomar banho do Espírito Santo. O Nilson era um dos regentes da nossa mocidade. Ele viu seu irmão se afogando. E ele não sabia nadar. Aí ele foi tentar salvar o irmão. Tu sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer 2 velórios da igreja. Porque prova de água parece mais fácil, por mais complexo que seja. Uma cesta básica, você vai lá e ajuda. O irmão precisa de um sapato, você vai lá e compra. É a prova de água. Agora, a prova de fogo é calúnia. Quando você está sendo caluniado, a primeira coisa de quem está perto é dizer o quê? Rapaz, eu não vou pôr minha mão nesse negócio não. Isso vai terminar sobrando para... Essa é a prova de fogo. Só que é dentro do fogo que você conhece quem é o Deus que você serve. Quem crê nesta palavra? Jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Olhe para mim, cadê Daniel? Onde Daniel estava? Quem aqui sabe me dizer? No fogo, só ele entra. A Bíblia diz que até quem o jogaram no fogo foram queimados, dado a distância. Quem ficou de fora olhando de longe, viram um 4º homem dentro da fornalha. Aí o 4º homem é zeloso. Quando um filho nosso briga na escola, que chega arranhado em casa, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é o quê? Tirar a roupa dele e ver se tem mais algum ema. Olha a preocupação do anjo. A Bíblia diz que o anjo olhou até o seu chapéu para ver se não tinha nenhum pelo das suas vestes queimada. Se o anjo se preocupou com um pelo, pensa na bagaceira se rasgasse a roupa dele. Quem recebe esta palavra, coloque a mão no ombro desse crente, se você puder. Diga para ele: nessa você não entrou só. Tem promessa de Deus de pé na tua vida. Quem te jogou no fogo, quem pensou que tu iria morrer, o 4º homem acabou de chegar. Levante a mão quem pode adorar, glorificar ao Eterno.
Não sabe o que o quarto homem foi fazer lá? Exame de corpo de delito. Quando ele olhou para os 3 rapazes, a primeira coisa que ele disse: deitem os 3. Se um fio de cabelo de vossa cabeça for arrancado, eu falo agora por mim, eu imagino que o anjo disse: eu destruo essa Babilônia. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai destruir você. Quem tem promessa de Deus, joga a mão para cima. Chacoalha 2 crentes aí do teu lado. Diga para ele: quem tem promessa não morre na véspera. Diga: só morre na véspera peru de Natal. Quem tem promessa fica vivo para contar a sua história. Joga a mão para cima e adora! Promessa, 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 promessa. Vai viajar mais. Vai comer mais. Vai vestir mais. Eu lembrei de algo aqui. Quando o faraó oprimiu Israel, quando o faraó machucou Israel, matando os idosos, as mulheres, assassinando os inocentes, Êxodo 3:6, Deus disse assim: Moisés, eu desci por 3 coisas. Primeiro, eu ouvi o clamor do meu Deus, ouvi. 2, eu vi a aflição do meu Deus vê. 3, eu conheço as dores do meu. O termo conhecer aqui em hebraico quer dizer estar dentro, sentindo as mesmas agonias. Tudo que tu estás sentindo, Deus está sentindo. Muitas são as aflições do... Mas fica tranquilo, o Senhor te livra. Ok? Ele perdeu a segunda vez. Olhe para mim, ele parou, ele desistiu. E que diabo tu quer desistir agora? Não é a Maria Fogão, o João Terremoto? Quer parar por quê? É nessa hora que você joga a poeira, sacode, ergue o queixo mais alto possível, aumenta o equilíbrio da tua visão, enxerga mais longe agora. Ele saiu pela 3ª vez, ele plantou. Eu imagino que alguém deve ter chegado para ele e falado bem assim: rapaz, tu comprou essa terra? Disse: comprei, é minha. Vende ela, cara. Isso não tem futuro. Primeiro tu só planta e erra, perde. Meu sogro planta soja, melancia, milho, e eu assisto as plantações dele. Tem fazenda. E de vez em quando eu fico estudando a forma que eles estão plantando ali. E me veio essa ideia. Tem ano que a plantação sofre. E de vez em quando aparece um mais rico e diz assim: tu não quer vender a terra não? Tu não quer me passar essa terra? Eu te dou um preço a mais. Porque a tendência de quem te olha perdendo e te vê perder a segunda vez, diz assim: perdeu a primeira, é porque é inocente, tudo bem. Perdeu a segunda, aí já altera, é porque é burro. É verdade ou não é? E se perder a 3ª, não tem vergonha na? Fecha a fazenda e vai embora. Ele plantou, cresceu. Ele chegou próximo aos discípulos e disse: olha, essa vai ser a vida de vocês. Eu, Jesus, sonhei em começar o meu ministério em Belém. Mas Belém não me quis.
Então, por vocês, eu fui a Cafarnaum, ao lugar dos gregos e filósofos, para satisfazer vocês. Mas eu mostrei para vocês que lá me chamaram de Beelzebu. Eu não sonhei em começar ministério em Nazaré, mas por necessidade eu implantei ministério em Nazaré. São 3 lições. Ele está dizendo: não se começa por aquilo que pensa, não se começa por aquilo que é induzido por alguém. Você começa por aquilo que Deus determinou na sua vida. E se isso der errado, não quer dizer que vai dar errado toda a vida. Meu pastor me tirou de uma congregação quando eu tinha 21 anos, 19 anos. A maior, era 370 membros, a maior. Aquele dia de domingo dava uns 500 crentes lá dentro. E do nada ele passou na Santa Ceia e disse: vamos para o Parque Floresta. Congregaçãozinha pequena, tinha 13 membros, 3 irmãs fofoqueiras que destruía até a metade do inferno. Aqui não tem gente fofoqueira, mas fofoca é um tição do inferno. Aquilo eu ganhava alma, elas iam, infernizavam, eu ganhava mais 2, vinham, infernizavam. Até que um dia no culto de ensino, eu chorando, ensinando e chorando, eu vi um corpo de cavalo e uma cabeça de uma mulher dentro da igreja. Deus me disse: esse demônio hoje cairá por terra. E eu perguntei a ele, eu chorando: o que é isso que eu estou vendo? Ele disse: o espírito da contenda e da fofoca. Escute, repreendi o demônio de uma mulher, foi embora. Ela foi congregar em outra igreja nossa, arrumar problema para lá. Como que aquela congregação cresceu depois daquilo ali? Se Deus precisar arrancar gente, porque todo crescimento começa com limpeza. Deus está falando aqui. Se não for para te ajudar, perto de ti não ficará. E se for embora, não se preocupes. Deus enviará de longe, de fora. Levante as 2 mãos se você recebe essa palavra: de fora. Não vai faltar gente para te socorrer. Não vai faltar almas para encher as cadeiras. Não vai faltar obreiros para te dar as mãos. Não vai faltar guerreiros para pregar o evangelho. Não vai faltar. Deus vai mandar na hora certa. Olhe para mim. Quem está entendendo? Eu já vou encerrar. Jesus disse que a sedução da vida são aqueles espinhos. E matar a semente. Eu preciso falar 2 verdades aqui. A primeira: não é proibido ter crentes ricos na igreja, mas desde que a riqueza não influencie em atos doutrinários da igreja. Você é rico, senhor, mas fica no teu lugarzinho. Aprende como todo mundo está aprendendo. Segunda verdade: você pode ser rico, mas nunca se apegue à riqueza. Isso aí serve até para mim. Nunca se apegue à riqueza. Já ganhei tanto dinheiro nesse mundo, com vendas de materiais. Nós até conversávamos. Tu perguntou: foi de agenda? Eu disse: não, era material mesmo. Livros,
DVDs. Mas aquilo vem e se não tiver cuidado, ele... Hoje eu posso dizer, posso falar como amigo? Hoje eu estou muito bem. Mas eu passei uma prova de eu não ter um centavo. Sabe aquela história de Jó? Deus deu, Deus tomou. Temos que vigiar na prosperidade. Hoje não, tudo mudou. A cabeça é outra. Olhe para mim. Que a vaidade desta vida não te tire da igreja. Quando não tinha dinheiro, essa praga vinha todo dia para o culto. Depois que entrou dinheiro, vem de vez em quando no culto. Estou mentindo? Me mate Deus. Aparece só na Santa Ceia, meio desconfiado. Quando não tinha dinheiro, o trem sentava bem aqui na frente, com um zoião de Lula, assim, pastor, ora por mim para Deus prosperar. O dinheiro chegou, fica desconfiado lá atrás. Quando não tinha dinheiro, fazia voto até das meias. Não, eu não tenho dinheiro, eu vou me jogar na salva. Tem dinheiro. Nos primeiros votos ele desaparece. Que isso não te mate. Porque gente trilionária, bem mais do que você, ficaram pobres. Você não é nada perto dessas pessoas. O semeador está dizendo que uma obra que ele começou, ele perdeu o crescimento dela quando os crentes ficou rico na igreja. Não é pecado enricar. Agora cuidado quando você enricar. Vê se você permanece o mesmo, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma chama de outrora, com o mesmo espírito de avivamento que tu tinha antes. Vê se tu permanece. Porque se tu permanecer, Deus vai te honrar mais. Isso que tu tem para Deus é nada. Ele vai te honrar mais. A riqueza matou aquela obra. Tu acha que ele parou? Para mim encerrar, ele ergueu a cabeça. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu quantas? Desistiu? Por que você quer desistir? Desistiu? Porque você quer desistir agora. Diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Jordão. Quantas vezes? Ele podia curar Naamã na primeira, sim ou não? Ou só na palavra de Eliseu, está curado, sim ou não? Ele disse, mas eu quero algo de você, mergulha. Uma, deu certo na primeira. 2, deu certo na segunda. 3, deu certo na terceira. 4, deu certo na quarta. 5, tu acha que Deus é bobo? Deus está te colocando em outra situação que tu não sabes. Coisas que tu nunca viveu, por isso que ele está dizendo, mergulha de novo. 6ª vez deu certo, mas na 7ª, quando ele mergulhou, só quem pode dar glória a Deus. Diga a Israel, Josué capítulo 6, que rodeais Jericó 6 dias, e no 6º dia eu ditarei as regras. Diga a Israel que marche. São mais de 3 milhões de pessoas marchando em volta da muralha. Marchem. Não é parado. Marcha.
Se tu recuar hoje, diz Deus, minha alma não terá prazer em ti, marcha. Se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Eu sei que você está sofrendo, mas é só um tempo, é um momento só. Tenha paciência, tenha calma. Romanos capítulo 5. Porque a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Deus não está te castigando, Deus está te provando. Levante essas mãos para os céus. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus reservou para você. Este será o ano da virada de mesa na tua vida. Este será o ano que Deus vai te honrar, desde a entrada até a saída desta cidade. Se tu recebe, dá 2 gritos de glória, do tamanho da fé. Tenha calma, vai passar. Tenha calma. Marcharam 6 dias. As muralhas nem sequer trincaram. No último dia do 6º, disse Deus: diga a Israel que o que eles fizeram em 6 dias, eles façam 7 vezes em um único só dia. Sabe aquele dia que tu disse assim, parece que essa luta dobrou, essa luta aumentou. Ele está dizendo, estou querendo só mais uma volta. Eu sei que tu aguenta. Eu não te provaria se tu não aguentasse. Eu sei que tu suporta a força que eu coloquei em você. Eu sei que você aguenta. Você aguenta. Marcha, Israel. Os historiadores dizem que as grávidas sentavam porque sentiam contrações. Os fortes se juntavam e diziam: tu não vai ficar prostrado. Carregavam no colo. Os velhinhos caíam, os mais fortes colocava nos ombros e dizia: se eu vou, você também vai. Vamos. Coloque a mão no ombro desse crente agora, por favor. Diga para ele: se eu vou chegar lá, eu quero que você chegue junto comigo. Diga: você não vai parar. Dá um abraço nele bem forte. Você não vai desistir. Profetiza. Entrega a mensagem de Deus para ele. Você vai chegar lá. Já deu tudo certo. Você não vai parar. Você não vai recuar. Uma força espiritual está sobre nós nessa noite. Levante essas mãos abertas para o alto. Deus manda dizer
dizer a alguém: prepare os calçados, vestes novas chegam sobre ti, nova estrada para você caminhar, novos projetos para você passar, vida nova para você prosseguir. Saúde está entrando na tua casa agora. Renovo está entrando nas tuas células agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas agora. Seja cheio, cheia do poder de Deus. Receba força para caminhar. Receba força para prosseguir. Se você crê, você vai dar um abraço em 3 pessoas. Dê um abraço na tua irmã, no teu irmão, bem forte. Diga para ele: não para, não desista, não retroceda, não recua, não abandona, não engata a marcha ré, para frente, para frente. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar da tua vida. Mais tem Deus para te dar, mais tem Deus para te acrescentar. Receba o poder da graça, seja cheio agora. Receba, 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 receba. Retroceder nunca. Olha o que Deus está falando para alguém. Retroceder nunca. Desistir jamais. Levanto que a Súria barra. Fica manto que a Súria anda levar Súria lá bacana manais. Súria bacanto teria levou como Súria barra sério barra. É camandori avançar a plonte moste preste vala. Receba a presença do Senhor na tua vida. O varão de branco está andando entre nós. Esta peleja não tereis que pelejar. Meu Deus, está forte o mistério. Pastor Neto. Aí você, meu amigo. Grande pregador, Pastor Neto, prazer em te ver. Tu és um profeta, desculpa, eu não te vi. Estou vendo agora. Receba o abraço do pastor Fábio aí. Quantos receberam a palavra? Estende a mão direita em direção à tua casa agora. Pastor Israel, obrigado por ter ficado para me ouvir. Fiz o cateterismo, fiz uma angioplastia agora fazem 20 dias. Estou pregando pela misericórdia. Deu tudo certo. Fazem 20 dias que eu fiz uma angioplastia.
E Deus falou para mim: vai, porque eu tenho algo para aquele povo. Diga: sobre a minha casa, bem alto, sobre a minha família, não há maldição. Diga: não há maldição. Diga: vitória. Mais forte: vitória. Só quem é pentecostal, diga: vitória! Aplaude a Jesus, que Ele merece.